Salve, salve, galera! É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Sou o professor Jefferson Fiel e estamos juntos aqui, galera, nesse momento crítico que estamos passando de pandemia. Mas como eu prometi para vocês, o assunto dessa semana é conjuntos numéricos. Esse assunto eu dividi em duas partes, que nós vamos chamar de parte 1 e parte 2. Na parte 1, eu vou passar para vocês aí um pouco de embasamento teórico, que são conceitos fundamentais para desenvolvermos os exercícios. Na parte 2, eu vou resolver alguns problemas matemáticos envolvendo esse conhecimento, e aí sempre na sequência vai ficar aquela listinha top maravilhosa para você treinar durante essa semana, beleza, galera? Então tamo junto, vem comigo e detalhe, galera, não esqueça no final do vídeo dar aquele like lá, tal, para deixar bem legal e animar a gente para fazer mais vídeos aí. Tamo junto, tá? Vamos lá, galera. Conjuntos numéricos. O que eu quero tratar com vocês nessa aula? Nessa aula nós vamos falar sobre operações com conjuntos e vou falar sobre diagramas lógicos. Nós não vamos entrar em conceitos básicos de conjunto, porque eu entendo que isso aí você já tem esse conhecimento. Então vamos falar sobre as operações. O que são operações, professor, com conjuntos? As operações nós vamos tratar aqui basicamente de três. Existem mais, mas nós vamos trabalhar três. Nós vamos trabalhar a união, nós vamos trabalhar a intersecção e nós vamos trabalhar a diferença entre conjuntos, ok? Vou explicar como procede cada uma delas. Vamos começar primeiro com a união de conjuntos. O que é união, professor? Galera, união de conjuntos Vamos partir do seguinte exemplo. Eu tenho um conjunto A e eu tenho um conjunto B. O conjunto A tem uma certa quantidade de elementos, o conjunto B tem outra quantidade de elementos que pode ou não ter elementos iguais, ok? Quando eu faço a união entre conjuntos, entre dois conjuntos, por exemplo, eu vou criar um terceiro conjunto que será constituído por todos os elementos do conjunto A e do conjunto B, sem repetir aqueles que são iguais, ok? Então, unir conjuntos é colocar todos os elementos desses conjuntos num único conjunto, ok? Então, ficaria bem assim, ó. Vamos supor que eu tenho um conjunto A com os elementos 5, 6, 8 e 9. E tenho um conjunto B com os elementos 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E vou fazer aqui a união. Na união, nós temos um símbolo que representa a união entre conjuntos. Eu não vou escrever A união B, eu faço isso simbolicamente. Então, o A representa o conjunto A, o B representa o conjunto B, e esse símbolo aqui, esse U voltado com a abertura para cima, né? É um U, ele representa a união, ele é o símbolo da união. Então, a leitura é feita assim, A união B. Beleza, então a união de A com B vai me dar um conjunto que será constituído por todos os elementos de A, por todos os elementos de B, sem repetir os semelhantes. Então olha aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, isso aqui são todos elementos de B. Ó, 5, 6, 8, 9, ó, 5, 6, 8, 9 também está aqui dentro, ok? Todos os elementos de A, todos os elementos de B. Posso também através de diagrama representar assim, onde eu pinto todos os diagramas representando a união entre eles, beleza? Outra operação, intersecção. O que é a intersecção, professor? A intersecção, agora, eu vou abordar somente os elementos iguais, comuns, que aparecem tanto em um quanto em outro conjunto. Na união, eu não levava em consideração se eram ou não iguais, se tinham ou não tinham elementos iguais. Eu pegava simplesmente todos. Agora, na intersecção, galera, fica esperto, só posso pegar aqueles que forem comuns aos conjuntos relacionados. Então, vamos partir por um exemplo aqui. Conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5. Conjunto B, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos determinar a intersecção entre A e B. Assim como a união, a intersecção também tem um símbolo. Olha aqui, ó. Agora é aquele mesmo U, só que agora voltado com a abertura para baixo. Olha só, de cabecinha para baixo, ok? Então eu tenho A,
intersecção com B. É assim que eu procedo a leitura. A inter B ou A intersecção B. Tranquilo? Quem vai ser o conjunto intersecção entre A e B, professor? Vai ser o conjunto formado pelos elementos que aparece tanto em A quanto em B ao mesmo tempo, beleza? Olha só como que vai ficar. Quem que aparece em A e em B ao mesmo tempo, galera? Ó, o 3, o 4 e o 5. O 3, o 4 e o 5. Professor, o 1 e o 2 não entra? Não, ele não é comum a B, ele só pertence a A. O 6, o 7 e o 8, a mesma coisa, beleza? Então, aí, através de diagrama, eu coloco os dois conjuntos A e B, e aí, nesse caso, eu só pinto a região que é a comum, beleza? Outra operação, professor, né? Vocês observam que no diagrama está pintado só o 3, 4 e o 5 aqui, que é a intersecção. Outra operação é o que nós chamamos de conjunto diferença. O que é o conjunto diferença? O conjunto diferença, a gente tem que ficar bem atento, porque se eu falo assim, ó, A intersecção com B ou B intersecção com A, isso me dá a mesma resposta. Tanto faz ser A inter B ou B inter A, é a mesma coisa. Se eu falo A união com B e B união com A, também vai me dar o mesmo resultado. Mas quando se trata de diferença, a recíproca não é a mesma. A menos B é uma coisa, B menos A é outra. Diferença, um menos o outro, ok? Então, o que é o conjunto diferença, gente? O conjunto diferença é o conjunto formado por todos os elementos de um conjunto, exceto aqueles que aparecem no outro conjunto. Se eu digo A menos B, será o conjunto formado por todos os elementos de A, tirando fora aqueles que aparecem em B. E se eu digo B menos A, eu vou formar o conjunto com todos os elementos de B, tirando fora aqueles que aparecem em A. É o contrário, ok? Então vamos lá. Dois conjuntos, A, 1, 2, 3, 4, 5. B, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer duas operações, A menos B e B menos A. Primeiro, A menos B. Como que fica? Quem é esse conjunto, professor? A menos B é o conjunto formado por todos os elementos de A. Por que de A, professor? Porque o A aparece primeiro. Entende, galera? É A menos B. Então, é o conjunto formado pelos elementos de A, tirando menos os que aparecem em B. Então, vem comigo aqui, galera. Quem de A aparece em B? O 3 aparece, o 4 aparece, o 5 aparece. Então, esses caras são excluídos, são tirados fora. Quem sobrou de A? Só o 1 e o 2. Então, A menos B é o que, galera? 1 e 2. Tranquilo? Agora, o contrário, professor. B menos A. B menos A. Como que fica? Ah, professor, B menos A. Agora, eu vou pegar os elementos de B. Por que de B? Porque o B aparece primeiro. Menos aqueles que aparecem em A. Então, B menos A vai ser todos os elementos de B que não aparecem em A. Quem não aparece em A? O 6 e o 7. Então, tá aqui. Tranquilo? B menos A fica 6 e 7. Professor, não poderia colocar o 1 e o 2 aí? Claro que não, galera. Por quê, professor? Fica ligado, é B menos A. Então, você só pode pegar elemento de B. 1 e 2 não é de B, ok? 1 e 2 é de A. Por isso que A menos B ficou 1 e 2. Agora, B menos A fica 6 e 7. Eu só posso pegar elemento de B, beleza? E para a gente encerrar, quero trabalhar agora o diagrama, gente. O que é o diagrama? Nós vamos usar diagramas de Venn. Euler ou Euler, ele criou uma forma de nós representarmos conjuntos. E essa ideia é bem bacana, nos ajuda muito a resolver exercícios desse formato aqui, onde aparecem os problemas e é onde é cobrado lá no Enem. Então, vem comigo. Uma pesquisa realizada com alunos do ensino médio detectou que 500 alunos gostam de matemática, 700 de português, 300 das duas disciplinas e 1.000 alunos afirmam não gostar de nenhuma destas. Nestas condições, quantos foram os entrevistados? Aí eu tenho as alternativas. Se você quiser tentar, dá uma pausa no vídeo e tenta fazer. Depois você continua, recebe a explicação. Vamos lá, galera. Olha só. Como que eu resolvo esse tipo de problema, gente? Então, olha só, a dica, o macete é o seguinte. Você vai construir diagramas, que são figuras que podem ser quadrado, triângulo. A que nós mais usamos é a circunferência. Eu vou usar a circunferência, ok? Então,
Quantos diagramas eu construo, professor? Você vai construir a quantidade de diagramas de acordo com a quantidade de variáveis. Professor, quais são as variáveis? Nesse caso desse exercício, as variáveis são as disciplinas matemática e português. Então, quantas disciplinas eu tenho, galera? 2 disciplinas, 2 disciplinas. I don't not speak English, tá? Fica ligado aí que meu inglês é péssimo. Eu só falo aqui só para dar um joiazinha para vocês aí. Galera, eu tenho 2 disciplinas, matemática e português. Então eu vou fazer quantas circunferências, quantos diagramas? 2 diagramas, 2 diagramas, ok? Então vou lá, tá aqui, ó. Representei os 2 diagramas. De um lado eu tenho um diagrama que eu vou chamá-lo de diagrama da matemática e do outro eu tenho um outro diagrama que eu vou chamar de diagrama do português. Observe que tem uma região comum, tá ligado? Beleza. Então vamos lá. Agora o próximo passo, o que que é? Eu preciso distribuir essas informações aqui dentro. Então eu quero chamar a sua atenção para quatro posicionamentos que eu chamei de A, B, C e D. Quem é o B? B é a quantidade de elementos comum a português e matemática, ou seja, aqueles alunos que gostam de português e matemática. Quem é A? A é a quantidade de alunos que gosta, observe, está dentro do redondo da matemática, que gosta de matemática, mas não de português. Quem é o C, professor? São alunos que gostam de português, está dentro do português, porém não gosta de matemática. É só português. O A é só matemática e o B é os 2. Professor, e quem é o D? O D são aqueles que não gostam nem de português e nem de matemática. Entendido isso, agora eu distribuo essas informações. A primeira que eu coloco, galera, olha só um macete. Se você não fizer isso, você erra, tá? Você começa sempre pela intersecção, aquilo que eles têm em comum. E o que é em comum? 300 gostam das 2 disciplinas. Então, aqui na posição B, eu vou colocar 300. Agora, eu distribuo o português e a matemática. Aí ele fala assim, 500 alunos gostam de matemática. Um erro muito comum é o aluno colocar 500 aqui. Entenda que 500 alunos gostam de matemática, quer dizer que dentro do círculo, do redondo da matemática, tem que ter 500. É isso que quer dizer 500 gostam de matemática. Quantos que eu já tenho dentro desse círculo? Eu já tenho 300, então você tem que descontar, ok? É a diferença, agora eu vou ter que pegar. Eu tenho um total de 500, eu já coloquei 300, então faltam 200. Ah, professor, saquei. Beleza, então faz comigo essa parte aqui, cara, ó. Português, quantos gostam de português? 700. Então, dentro do redondo do português tem que ter 700, galera. Quantos que eu já tenho, professor? Eu já tenho 300. Faltam quanto? Muito bem, faltam 400. Pronto, olha só a distribuição. Mas espera aí, professor, tem 1000 que não gosta de nenhuma. É o que está fora. Então, aqui na posição D vai ser 1000 alunos. Agora ficou muito fácil, muito maneiro, né, galera? Qual é o total de alunos que foram pesquisados? É a união de tudo isso, é o que nós falamos, é a soma. Então, somando 200 mais 300 mais 400 mais 1000, eu tenho um total de 1900. Então, resposta, letra C. Acertou, galera? Parabéns. Não acertou? Fica tranquilo, tem uma série de exercícios para vocês resolverem, ok? Beleza, galera? E assim a gente termina essa aulinha. Vou continuar na parte 2, vou resolver mais alguns problemas para te dar uma boa base para você resolver depois os exercícios que tá lá no YouTube. Entra lá e não esqueça de dar um joia no final. Um beijo muito forte para vocês. Fiquem com Deus. Nos encontramos na próxima aula com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo forte. Tchau, galera.